Quero saudar irmãos com a graça do Senhor Jesus, amém? Fico muito feliz, Deus ter me dado o privilégio de encerrar a campanha de missões nacionais. Convido os amados que, por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao versículo 10. Os amados assentados como estão poderão permanecerem. Diz-nos o seguinte o texto sagrado: Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje importa que eu fique em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e somos gratos pela tua palavra. Palavra esta que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, obrigado, que a tua palavra venha remover dos nossos corações toda dúvida, tirar toda incerteza e nos dar, ó Deus, a confiança no Senhor, para que possamos viver, ó Deus, mediante a tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, que ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma como entrou, mas que o teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração para moldar, transformar e fazer, ó Deus, de cada um de nós um vaso, instrumento vivo, como tu queres que sejamos. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. O tema da campanha de missões é Minha Pátria para Cristo. É a divisa e ainda há muita terra para ser conquistada. Em Josué, capítulo 13, versículo 1, parte B. Deus, ele falou com Josué, e Josué já estava aqui com a sua idade avançada, já era idoso e já havia conquistado muita terra, mas Deus falou a ele que ainda havia muito o que fazer. Naquela época a conquista era territorial, era literalmente a terra. Nos dias atuais, trazendo para a nossa realidade atual, a nossa conquista não é por espaço físico, não é por propriedade, não é buscarmos o objetivo de obtermos bens materiais no sentido de terra, literalmente, mas o objetivo é alcançar os lugares mais distantes dos quatro cantos da terra e alcançar corações, alcançar vidas, alcançar pessoas. E para isto, nós, em Lucas, no capítulo 19, nós vemos aqui um grande exemplo que é Jesus. Jesus é o nosso exemplo por excelência. E durante o ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos, no seu ministério itinerante, ele literalmente passou a maior parte do seu tempo percorrendo cidades, aldeias. Ele passou a maior parte do seu tempo caminhando e indo até as pessoas. E aqui no texto nós vemos ele entrando em uma cidade chamada Jericó.
Então Jesus, ele entrou em várias cidades. Em várias cidades, ele entrou em várias cidades. A Bíblia nos fala, os evangelhos, que ele passou por Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém, Belém, Caná, Betânia, Sicá, Cesareia, Filipe e regiões de Decápolis, correndo pela Galileia, os estados da época de Jesus, Judéia, Samaria, Pérea. Ele e seus discípulos estiveram pregando por todas estas cidades. Os estudiosos, mediante uma pesquisa, eles estimam que Jesus ele percorreu mais ou menos entre 40 mil a 60 mil quilômetros no seu território, com o objetivo de alcançar pessoas. É muito quilômetro em tão pouco espaço. Não era de carro, não era de cavalo, em cima de um cavalo, era sobre os seus próprios pés, juntamente com os seus discípulos. Para dar uma volta ao mundo, são necessários, da ponto mais distante, mais de 40 mil quilômetros para dar uma volta ao mundo na parte do Equador. E Jesus, nós podemos dizer que ele deu uma volta ao mundo com o objetivo de alcançar o ser humano, com o objetivo de salvar pessoas, com o objetivo de me salvar, salvar você, salvar cada um de nós. Aqui nós vemos que ele não mediu esforços, ele entrou também nesta cidade chamada Jericó. Quando nós ouvimos esta palavra Jericó, logo nós nos lembramos do grande acontecido que ocorreu, na época também de Josué, que era para entrar na terra prometida, e a primeira cidade era Jericó. E para entrar nessa cidade era muito complicado, porquanto os muros eram muito fortalecidos. Era uma cidade conhecida como uma cidade impenetrável. Mas Deus, ele fez um milagre, e através do povo de Israel, dando círculos em volta dessa cidade, o povo, da sétima volta, levantaram a voz e gritaram, glorificando e exaltando a Deus, e os muros caíram, e a cidade foi derrubada, os muros, e o povo de Israel entrou e conquistou aquela cidade conhecida como cidade impenetrável. E todos os povos viram aquilo e começaram a tremer diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este Deus, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, e ele veio ao mundo e esteve aqui na terra, e durante o seu ministério, os seus dias, ele esteve percorrendo cidades, e ele entrou em uma cidade chamada Jericó, e ele ia atravessando esta cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Então, amados, aqui apareceu um homem chamado Zaqueu. Ele era um publicano. O que é isso? Ele era um cobrador de impostos, e ele era chefe. Ele tomava conta do dinheiro arrecadado daquela região, e ele era chefe de vários cobradores de impostos. E ele era tido como um homem detestável, rejeitado pela população judaica, porque ele cobrava impostos para Roma. E naquela época Roma estava sendo dominado, o povo judeu, estava sendo dominado pelo Império Romano. Então todos aqueles que eram simpatizantes do Império Romano eram considerados como traidores da pátria, eram pessoas indignas, eram pessoas rejeitadas pela sociedade judaica. Então Zaqueu, ele era um homem odiado. Mas a Bíblia também fala que ele era um homem rico. E como, sendo ele rico, ele tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar.
ele tinha possivelmente as melhores casas, ele tinha possivelmente fazendas, ele tinha as melhores carruagens, ele poderia se locomover e ir para qualquer parte do mundo, porque ele era rico. Mas apesar, amados, de toda a sua riqueza, de tudo aquilo que o seu dinheiro poderia lhe oferecer, esse homem, nós vemos aqui o homem que sentiu a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de buscar Jesus. Isso fica entendido que, apesar de todas as riquezas que o mundo pode oferecer a uma pessoa, é insuficiente. Todo homem, toda mulher precisa de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Em Romanos 3, 23. Não há nenhum ser humano sobre a face da terra que não seja pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tem ninguém que não peque. Aquele que não peca já está pecando. Aquele que não mente, diz que não mente, já está mentindo. A Bíblia fala que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. E todo ser humano precisa de Jesus. Não importa a sua condição financeira, você pode ser rico e você pode ser, humanamente falando, pobre, desprovido de recursos financeiros. Do mesmo modo como aquele que é desprovido de recursos financeiros precisa de Jesus, como também o homem mais rico de Foz do Iguaçu, ele precisa de Jesus tanto quanto. Não há nenhum homem, não há nenhuma mulher que por mais que ele tenha tido sucesso na vida, seja na área empresarial, seja na área profissional, seja na área familiar, seja em qualquer âmbito da sua vida, ninguém pode viver sem a necessidade de Deus na sua vida. E este homem, chamado Zaqueu, ele era rico, mas ele sentiu a necessidade de buscar a Deus. E eu acredito de todo o meu coração, que no seu coração também você precisa de Deus, e você precisa buscar a Ele, caminhar em direção a Ele o quanto antes. Zaqueu, ele procurava Jesus. No versículo 3, este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu não somente manifestou a necessidade de buscar a Jesus, mas ele, para poder colocar em prática esse seu desejo, essa sua vontade, ele se depara aqui com obstáculos que a princípio parecem serem intransponíveis, que ele não pudesse dar conta de chegar até Jesus por causa de dois obstáculos aqui aparecem no versículo. Uma deles é a multidão. Para onde quer que Jesus se locomovesse, para onde quer que ele ia, uma grande multidão o acompanhava. Muitos com o objetivo de serem curados, outros para verem os milagres, outros para apenas como curiosos, outros para serem alimentados por ele, porque ele multiplicou os pães, os peixes e deu comida, literalmente, para muitos. Então havia aqui uma multidão que sempre estava em volta de Jesus. E Zaqueu não podia, não conseguia, por mais que ele se levantasse pela ponta dos dedos do pé, ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão era grande em volta de Jesus. Ele era pequeno, mas Zaqueu, ele foi perseverante, ele insistiu. E o que é que ele fez? Ele subiu em uma árvore e, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu, amados, mediante a sua perseverança, ele não mede esforços, ele faz de tudo que está ao seu alcance e até se lança ao ridículo
para poder alcançar o objetivo do seu desejo, que é conhecer Jesus. Ele sobe em cima de uma árvore, sem se importar com o que as pessoas iriam pensar a respeito dele. Ele dá a entender que ele era um homem de uma certa idade. E, com certeza, aquela multidão, quando o viu em cima daquela árvore, começaram a zombar dele, a criticar dele, a sorrirem negativamente em relação a ele, por ele estar em cima daquela árvore. E aquela árvore, ela poderia crescer e atingir até 12 metros de altura. Agora imagine um homem pequeno, de pernas pequenas, subir uma árvore e lá está ele. Nós precisamos, amados, sermos perseverantes. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Obstáculos sempre serão colocados diante de nós, pelo mundo, pelo diabo, por nós mesmos. Nós mesmos iremos ver obstáculos diante de nós, mas nós precisamos ter fé, precisamos acreditar, precisamos confiar e seguir em frente, porque Deus é conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. E seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Não podemos morrer na praia. Precisamos avançar, precisamos alcançar os objetivos desejados no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja, no nosso empreendimento, no nosso relacionamento conjugal. Nós precisamos insistir. Não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista do seu empreendimento. Pelo contrário, siga em frente, porque Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para realizar na sua vida. Ao verem isso, versículo 5, quando Jesus, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Aqui, amados, nós vemos Jesus passando por baixo daquela árvore. Ele olha para cima e diz: Zaqueu. Ele chama aquele homem pelo nome. Havia ali uma grande multidão em volta. Talvez até alguém deve ter soprado: olha, Zaqueu, em cima daquela árvore, né? Mas nós que lemos a Bíblia, nós que entendemos que Jesus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento do céu e da terra, de todas as coisas. Ele chamou Zaqueu porque ele conhecia Zaqueu, e por isso ele o chamou pelo nome. Ele me conhece, ele conhece você, ele conhece cada um de nós. E quando Jesus, ele trata cada um de nós, ele não nos chama por apelidos. Ele não age como se desconhecessem a nós. Pelo contrário, ele conhece a minha vida, ele conhece você, ele conhece os seus problemas, ele conhece as suas alegrias, ele conhece as suas lutas. E ele te chama pelo nome. E ele te chama, e ele está te chamando hoje, e é pelo seu próprio nome. João, André, Miriam, ele chama cada um de nós, e ele chamou Zaqueu. Ele chamou Zaqueu porque ele conhece todas as coisas. Nada está oculto ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Uma outra coisa, meus amados irmãos, muito importante nesse texto, que nós precisamos atentar para ele e precisamos tentar colocar em prática o quanto antes. Deus, ele tem uma pressa. Deus, ele tem uma urgência. E a sua pressa é em salvar o homem. Jesus, ele olha para Zaqueu, em cima da árvore, e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, venha logo. Seja rápido. Não marque passo. Venha logo até mim.
Deus, ele tem pressa em salvar o homem. Deus, ele tem pressa em salvar a mulher. Por que que Deus tem pressa? Nós vemos na Bíblia inteira, uma das coisas que Deus tem pressa é esta. Talvez a coisa mais importante para Deus é salvar o ser humano. A coisa mais importante, se eu falar para você, qual é a coisa mais importante que você julga no mundo? Que Deus poderia resolver, sanar, liquidar por completo, né? Talvez você poderia até dizer a fome mundial. Ele poderia curar todas as pessoas. Talvez se eu perguntasse qual é a maior necessidade da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua igreja, qual seria a maior necessidade? A maior necessidade de Deus é em salvar vidas. Sabe por quê? Sabe por que Deus tem pressa em salvar o homem? Porque a Bíblia nos fala que o dia de amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Hoje nós estamos vivos, mas amanhã poderemos não amanhecer vivos. Há muitas pessoas que estão morrendo à nossa volta, familiares, amigos, pessoas próximas, pessoas distantes. Mas o fato é que a nossa vida no mundo em que vivemos é breve. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 14, lá nos diz: quem pode conhecer, saber o que vai acontecer amanhã? E ainda faz uma pergunta: o que é a vida humana? E lá ele dá a resposta dizendo que a vida humana é como um vapor que aparece e logo desaparece. Você que gosta de um cafezinho bem quente, epa, que coisa boa, né? Você pega o cafezinho bem quente, coloca na xícara, no copo. Se você prestar bem atenção, tiver uma vista boa, né, melhor do que a minha, você vai perceber um calorzinho, um vaporzinho, uma fumacinha que aparece e você rapidamente ela desaparece, ela é dissipada. É assim que a Bíblia compara os nossos dias aqui na terra. Nós estamos apenas passando uma chuva. Assim que a chuva passar, nós iremos para casa, ou nós morreremos. É assim que Deus trata os nossos dias aqui na terra. Portanto, lembre-se que os meus dias, os seus dias, são breves. E nós não podemos ignorar tão grande salvação que Deus proporciona a cada um de nós. Ele quer salvar, Ele quer libertar, mas para isso é necessário que cada ser humano esteja caminhando em direção a Jesus, como Zaqueu fez. Zaqueu, ele caminhou em direção a Jesus, e ele não mediu esforços, fez até aquilo que, até o ridículo, para poder alcançar a bênção da sua vida. E quando Jesus se depara com ele, Jesus o chama. Então Deus tem pressa em salvar o ser humano, porque mais cedo ou mais tarde nós morreremos. E a Bíblia fala que para alguém ir morar no céu é necessário aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Como nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 42 e 43, ou versículo 32 e 33, que diz: mas a todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar, também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. É necessário confessar, é necessário se entregar a Jesus. A Bíblia diz que todos nós, mais cedo ou mais tarde, um dia morreremos. E após a morte, não há mais nada que alguém possa fazer para salvar
a alma daquela pessoa. O pastor não pode fazer nada para lhe beneficiar, o padre, a Bíblia, nada nem ninguém do mundo pode fazer alguma coisa para mudar o estado daquela pessoa que morreu sem Cristo. Em Hebreus 9, 27, lá diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então morreu, a pessoa agora vai esperar o juízo final, a vinda do Senhor Jesus, e serão julgados conforme as suas obras, boas ou más, conforme a vida vivida aqui na terra. E uns irão para o céu e outros irão para o inferno, o lugar aonde a Bíblia diz que o bicho não morre e que só há dor e ranger de dentes. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Uma outra coisa, amados, muito importante nesse texto sagrado, é que Jesus aqui, ele faz algo meio diferente, né? E Jesus sempre fez as coisas diferentes. Ele sempre nos surpreendeu com as suas falas, com os seus milagres, com a forma dele tratar o ser humano, a forma dele se aproximar, se chegar. É interessante notarmos aqui, irmãos, no texto que Jesus, ele se convida para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu não convida Jesus, mas Jesus, ele se convida. Zaqueu vê Jesus ali pela primeira vez em cima daquela árvore, e Jesus diz para ele: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, Zaqueu, vem, desce depressa, eu quero ir contigo na tua casa, eu quero sentar com você, eu quero conhecer o seu lar, eu quero ter uma prosa contigo, eu quero conversar com você, eu quero tomar um chá contigo, beber um café contigo, comer uma refeição contigo. Aqui Jesus quebra, né, aqui, os paradigmas aqui, a etiqueta, né? Como você se comportaria se alguém que você não conhece chegar para você e dizer: olha, quero passar um dia na tua casa hoje, não é daqui uma semana não, hoje, né? Agora, eu quero ir na tua casa, quero dormir lá, pernoitar, dormir e passar o dia lá amanhã. Como você reagiria? E uma pergunta importante aqui: por que Jesus se convidou para ir para a casa de Zaqueu? Jesus, ele entrou em vários lares. Os evangelhos mencionam pelo menos 12 casas que Jesus entrou. Em uma das casas, Jesus foi levado de maneira involuntária, que foi na casa de Caifás. Mas nos outros lares, Jesus foi convidado e ele foi com muita boa vontade e alegria em alguns lares. Jesus entrou na casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro. Jesus foi convidado para entrar na casa de um centurião, porque tinha um servo que estava doente. E Jesus se propôs a ir e entrar naquela casa, mas o centurião tinha tanta fé que não houve necessidade de Jesus entrar na casa do centurião. Com apenas uma palavra de Jesus, o servo foi curado. Jesus entrou na casa de um homem que era chefe de uma sinagoga e estava com a filha muito doente. Ele chega até Jesus, se prostra e diz: Senhor, vamos comigo até a minha casa, minha filha está lá doente, enferma, está prestes a morrer. E Jesus caminha em direção à casa de Jairo. E quando chega lá, antes de chegar na casa, toma conhecimento que a filha havia morrido. E ele entra na casa e ressuscita aquela menina. É algo extraordinário, algo maravilhoso. Em todos os lares em que Jesus entrou, houve mudança, houve abundância, houve salvação, houve bênçãos sobre bênçãos. Mas a pergunta ainda continua: por que Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu?
Nas outras casas, Jesus foi convidado, mas na casa de Zaqueu, o próprio Senhor Jesus disse: eu quero entrar na tua casa. Por quê? A resposta está no versículo 3. A resposta está no versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu, ele queria ver Jesus, porque ele não queria propriamente o milagre da cura de alguém da sua família. Zaqueu, ele não queria ser mais próspero financeiramente. Zaqueu, ele não queria ser o maior administrador dentre todos os demais outros publicanos. Ele não queria nenhum bem material ou espiritual vindo de Deus, coisa que muitas vezes nós devemos ter muito cuidado, porque estamos diariamente indo até a presença de Deus, mas estamos sempre querendo algo de Deus. Queremos ser curados, queremos ser promovidos, queremos trocar de carro, queremos que a nossa igreja cresça, queremos que a nossa família seja uma bênção, queremos, enfim, sempre queremos alguma coisa. Pastor, há alguma coisa errada em relação a isso? Não, pelo contrário, você deve caminhar, buscar a Deus de todo o seu coração, com o objetivo de alcançar do Senhor tudo aquilo que Ele pode nos oferecer, nos dar. Só que Zaqueu aqui, ele queria algo em particular. O que Zaqueu queria de Jesus? Ele queria Jesus. Ele queria ver Jesus, ele queria estar na presença de Jesus, ele queria estar na presença de Deus. Ele não queria nada daquilo que o mundo poderia oferecer. Ele queria Jesus. E ele estava em busca de Jesus pela motivação certa, correta. Eu quero é Deus, tem um cântico. Eu quero é Deus, eu quero é Jesus. Lembre-se de buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Podemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer, sem problema algum. Mas lembre que o pedido, ou a busca, Zaqueu aqui, ele não somente queria o reino, ele queria o rei do reino. Ele queria o próprio Jesus. Eu quero vê-lo, eu quero estar na presença dele. Se eu apenas ver ele, já estou satisfeito. E Jesus não somente olha para ele, faz com que Zaqueu o veja de maneira bem de perto, mas Jesus se prontifica a ir até a casa de Zaqueu. Deus, ele honra, Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca homens e mulheres que possam se achegar a Ele com o coração quebrantado, com a mente pronta para viver e obedecer à sua vontade. E Zaqueu estava fazendo isso. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Zaqueu estava buscando o Senhor. E para isso, ele não mediu esforços, ele não deixou levar pelos obstáculos que a vida proporcionava a ele. Eu vou até que horas? E este procurava ver quem era Jesus. Versículo 6, desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Uma outra coisa importante aqui, amados, é que todas as pessoas que caminham em direção a Jesus, o seu coração é transformado. Há alegria, há um gozo, há uma satisfação, há algo que acaba inundando todo o seu coração. E a alegria acaba contagiando a vida, a mente, o coração da pessoa, e ele recebe Jesus ali com alegria. Ao verem isto, todos murmuraram, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Deus, ele age. Jesus, ele vai atrás de mim, de você, de cada um de nós, e não importa aonde estejamos,
E não importa o que as pessoas vão pensar dele, não importa o que as pessoas vão falar, ele irá atrás de mim, atrás de você, aonde quer que nós nos encontrarmos. Poderemos estar em um bar, poderemos estar em um prostíbulo, poderemos estar no mar, pescando, poderemos estar viajando, não importa. Ele irá atrás e ele vai te encontrar e o seu objetivo é salvar, é conquistar você. Versículo 8, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. E aqui nós vemos Zaqueu se desprendendo de tudo aquilo que poderia causar algum embaraço na sua vida. A sua profissão era uma profissão no meio do povo de Israel um tanto meio duvidosa e que abria margem para negócios ilícitos. Nós sabemos se Zaqueu fazia isto, mas aqui ele se levanta e dá um testemunho dando testemunho, e Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Quem são os perdidos? Todos sobre a face da terra. A Bíblia fala que todos estão perdidos, vivendo de maneira errante, como ovelhas que não têm pastor. Todo homem e toda mulher precisa de Jesus. E eu quero convidar a você nesta noite, você que ouviu a palavra do Senhor, você que está sentindo a presença de Deus agir no seu coração. Você quer aceitar Jesus? Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Você quer se reconciliar com Deus? Eu te convido a levantar uma de suas mãos. E com esta atitude você estará dizendo: eu aceito Jesus. Eu entrego a minha vida para Ele. Eu quero que Ele faça a diferença na minha vida. Eu quero que Ele venha morar comigo. Ele venha estar comigo todos os dias da minha vida. E eu quero servir a Ele a partir de hoje. Eu pergunto a alguém do nosso meio que quer aceitar Jesus, se reconciliar com Deus. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Há alguém? Se Deus está falando ao seu coração, você pode só levantar a mão e logo em seguida você pode abaixar, e com esta atitude você estará dizendo: eu aceito Jesus, eu me reconcilio com Deus, eu me entrego a Ele e quero viver para Ele a partir de hoje. Há alguém no nosso meio? Se houver, faça isso, faça como Zaqueu. Zaqueu foi perseverante e ele não se importou com o que os amigos vão falar a você amanhã, segunda-feira, no serviço, na escola, na faculdade, no trabalho. Venha, o que importa é o que Deus está pensando em relação à sua vida. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para realizar no seu coração. Se você desejar aceitar Jesus, esta é a hora, este é o momento. É o momento de você se entregar àquele que tem a sua vida na palma de suas mãos. Nós não queremos insistir, mas a nossa oração é que Deus lhe dê outras oportunidades para que você aceite Jesus, para que você entregue sua vida a Cristo Jesus. Vou passar a palavra para o pastor Elias e quero falar a você. Após o culto, se você quiser aceitar Jesus, me procure o pastor Elias, procure um dos pastores da igreja após o culto ou durante a semana. Ligue para o pastor Elias e ele terá muita alegria em atendê-lo e orar por você. E você venha fazer como Josué. Josué, todo o seu lar, toda a sua família se converteram a Cristo de tal maneira e viveram para Deus de tal forma que ele se levanta no meio do povo de Israel e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Complete o seu lar, complete a sua família e faça como eu fiz. O meu lar, minha família, toda serve ao Senhor. E o seu lar também não seja diferente, para a honra e glória de Deus. Amém?